A educação dos filhos. Monsenhor Álvaro Negromonte. Capítulo 2. Educação integral. De acordo com o verdadeiro conceito do homem, fixemos, em traços gerais, as finalidades da educação, que depois examinaremos mais detidamente. Visões parciais. Afastemos, por insuficientes, as finalidades parcialistas. Os materialistas, por só admitirem a matéria, reduzem-se a seus cuidados: saúde, força, beleza, instintos, habilidades técnicas, facilidades de gozar a vida. Os intelectualistas cultivam a inteligência julgando que tudo está feito, esperando tudo das luzes do alfabeto, da ilusória eficácia moral da instrução. Os pragmatistas pensam que a vida é ação, e ação que se pode utilizar praticamente, e encaminham tudo para o prático e utilitário. Saber para agir e agir para vencer. Os individualistas educam como se o homem fosse único no mundo, ou, ainda pior, como se todos o devessem servir de direito e dever como a um senhor. Os coletivistas, ao invés, dissolvem o homem na comunidade, sociedade, nação, Estado, como se ele não tivesse outro fim senão desaguar na sociedade em que vive. Os voluntaristas fixam-se de tal modo na formação da vontade que parece nada mais verem no complexo humano. Visão integral. Fixemo-nos no conceito cristão que tem a vantagem de abranger o homem em sua totalidade: corpo e espírito, pessoa e membro da coletividade, inteligência, vontade e ação exterior, boas e más tendências, vida transitória e vida eterna, natureza e graça. Assim, nenhuma atividade nos será estranha, nenhuma faculdade ficará esquecida, nenhuma potencialidade se desperdiçará. O que ainda é mais... Temos 2 pontos essenciais. O ponto de partida: o homem tal como é, criatura de Deus, no conjunto de suas faculdades orgânicas e espirituais, na desorganização consequente ao pecado original, no complexo misterioso de elevações e fraquezas. E a meta final, a salvação eterna. Nossa pedagogia. Firmados nesses 2 pontos fundamentais, podem os cristãos caminhar livremente que, mesmo em educação, o mais é o resto que será dado por acréscimo, conforme Mateus 6,33. Partimos do estado de natureza imperfeita em que se encontra o homem, demandamos o estado de perfeição. Entre o sujeito e o termo da educação está a transição a fazer, com os indispensáveis processos cuja eficiência vai depender de um conjunto de condições sobremaneira complexas. Fim último. É necessário precisar rigorosamente o fim da educação, para orientar sem erro nem desperdício a ação educativa. Fórmulas vagas dizem pouco. Ensinar a viver, Rousseau. Preparar para a vida, de Crolla. Formar o homem na criança, Dumpallup, e etc. São expressões que requerem a conceituação certa de vida e homem. Se para Dumpallup o homem é homem integral da doutrina cristã, já para Rousseau viver é deixar correr libertariamente esta existência terrena. Formar o homem integral. Eis o verdadeiro objetivo da educação. Não se fixa em nenhuma faculdade humana como se fosse ela a única. Cuida de todas, que todas são necessárias à perfeição do homem, mas procura hierarquizá-las de modo a fazer com que as inferiores sirvam às superiores. Assim, pois, podemos dizer: fim último, a santidade. Síntese pedagógica. Para atingi-la, para fazer valer a riqueza da graça, o homem precisa saber governar-se. E então, o domínio de si mesmo é o grau imediatamente inferior da educação. Pelo domínio de si é que o homem é realmente homem, especificamente homem, produzindo atos à altura da sua dignidade de ser racional, sem se deixar determinar pelos instintos ou impulsos de paixão, nem por motivos subalternos, porque só assim o homem é verdadeiramente livre daquela liberdade interior, que há de ser a primeira grande conquista da educação. Este domínio de si, libertando o homem da escravidão das paixões, é a condição para o cumprimento do dever.
para o reinado da consciência, para a própria convivência social em que temos de respeitar alheios direitos e fazer respeitados os nossos. Este é, sem dúvida, o papel da vontade, que para se formar requer a orientação da inteligência. Para levar o homem à prática das virtudes morais, a atos livres e responsáveis, importa não apenas dar-lhes os conhecimentos devidos, mas ainda a capacidade de julgar, a fim de que ele se sinta inclinado a agir bem. É a formação intelectual. E vejam, formação e não mera informação. Aqui, o essencial é a capacidade de julgar. Sem esta razão prática, tem frequentemente fracassado os esforços para a formação da vontade. Inteligência e vontade no homem supõem um corpo, do qual não é possível a educação desinteressar-se. E não se desinteressa. Pelo contrário, cuida bem dele, deseja-o forte e vigoroso segundo a sua finalidade. Uma boa educação física é boa base para mais facilmente educar moralmente. Para isso, terá de ser educado tendo em vista o composto humano, e não mero robustecimento do animal, prejudicial à dignidade humana. Partindo agora de baixo para cima, temos a educação física, saúde e robustez, a educação intelectual, formação da razão para julgamento, a formação moral, conquista da liberdade interior e defesa da exterior, conduzindo à santidade, vida e crescimento na graça divina. Eis a verdadeira educação. Os meios. Fixado o ponto de chegada, resta saber como atingi-lo. O que fazer para conseguir que o educando se transforme no cristão perfeito? São os métodos e os processos elementos de inestimável valor como meios para atingir-se o fim. Quanto melhores, mais bem adaptados à natureza do educando e em ordem aos fins, vamos diretamente aos fins particulares que devem estar organizados em função do fim último. Mais eficientes serão. Daqui, pois, a necessidade não só de conhecer a criança e o adolescente em geral, mas também de conhecer este educando com suas características pessoais, gostos, tendências, temperamentos e reações. Este conhecimento dita a maneira pela qual devemos adaptar a este educando os meios para alcançarmos o desejado fim. Essas circunstâncias particulares são de decisiva importância, porque frequentemente o êxito depende mais dos meios e do acerto do seu emprego do que da perfeição dos fins. Aí está porque tantas vezes fracassamos nós, educadores cristãos, e até dos mais piedosos e bem-intencionados. Na aplicação dos meios deve-se ter em vista o como, o quando, o quanto e o a quem, que tudo é exigência elementar da prudência, retriz da pedagogia. Perigo é evitar. Sem essa aplicação dos meios ao fim, corre-se o risco de estacionar nos meios como se fossem fins. É o grande erro da maioria dos pedagogos modernos, a supremacia dos meios sobre o fim. Como notou Maritain. Analisam profundamente a criança, aplicam-lhe sem testes e medidas, submetem-na às mais minuciosas observações e exames, vasculham sua vida pregressa até os tetravós, enchem fichas e não levam para diante e para cima, param no caminho como se tivessem chegado. O certo é valer-se dos meios para alcançar o fim. Unidade educativa. A unidade da pessoa humana obriga-nos à unidade no trabalho da educação, corpo e alma, faculdades sensitivas e espirituais, interesses individuais e sociais, tendências econômicas e artísticas. Estão num único sujeito e devem ser encaminhados e desenvolvidos para a formação de um todo. Devemos, acima de tudo, pensar no homem, e só secundariamente no sábio, no atleta, no industrial, no artista, no proletário, no político. O que ficou dito da educação física, entenda-se, de qualquer outra. Só será realmente educação
se orientada para a formação do homem total, se organizada para o todo como parte que é. Do contrário, é mutilação ou deformação. Vejam o atleta sem instrução. É um deformado. Ou o artista, o político, o economista sem moral. Ou o indivíduo sem respeito à sociedade. Ou mesmo o santo, sem cuidados corporais. Hierarquia de fins. Sendo o fim da educação o homem integral, tudo há de convergir para lá como partes para o todo. Também aqui cabe em cheio a palavra do divino educador. Quem não junta comigo, desperdiça. Lucas 11:23. Assim, pois, é dissolvente qualquer educação que não se oriente para o fim supremo da educação, o qual, por sua vez, se confunde com o fim último do homem, ou ainda pior, que é o contrário, que o contrarie ou dificulte. Os fins secundários da educação, que são os fins imediatos do aperfeiçoamento de cada faculdade, se devem encandear entre si, de modo a servir um ao outro, de acordo com o seu lugar no composto humano, e a servir em todos ao fim último. Há faculdades inferiores e superiores. Um bom corpo é para servir a alma. Já os pagãos queriam mens sana in corpore sano, uma boa inteligência para esclarecer e nortear a vontade. Como a vontade forte e decidida para servir a Deus e ao próximo por amor de Deus. É um sistema fluvial, em que rios menores desaguam nos maiores e o maior no mar. Para isto, em educação, importa conhecer os valores, respeitá-los e organizá-los. Respeito aos valores. Esta organização e este respeito dos valores humanos têm uma finalidade moral e não moralizante. Não devem ser entendidos no sentido de darmos a cada ato um fim moral imediato, mas de prepararmos o homem para uma vida moral íntegra e cada vez mais fácil de chegar à perfeição. Atos em si indiferentes só têm sentido em vista dos fins que os animam. E na educação, como na vida, o fim que anima tudo é o fim último. É bom o que lhe serve, é mal o que o dificulta. É indiferente o que não lhe interessa. Quando eu estudo, não é necessário que estude moral para que seja moralmente bom o meu estudo. Basta que os conhecimentos adquiridos possam contribuir para a minha vida moral, ou que, moralmente indiferentes, me sirvam à própria vida natural. O mesmo se diga da educação física, artística, econômica ou qualquer outra. O respeito aos valores pede que se dê a cada um a justa medida, pois o contrário seria invertê-los, prejudicando o necessário encandeamento dos fins secundários, que afinal são apenas meios em relação ao fim último. Teu nome é paciência. Esta sensata palavra de Marcel Presvold, educação, teu nome é paciência, nunca a deviam perder de vista os educadores. Obra difícil pela sua natureza, de resultados nem sempre compensadores por motivos vários. Costuma desalentar ou precipitar os seus operários, o que redunda em maiores riscos para o seu êxito. O natural desejo de vermos, em curto prazo, levada a feliz termo nossa atividade educacional ou, quem sabe, a inconsciente preocupação do menor esforço nessa tarefa de si tão cansativa, nos leva a uma certa pressa no colher os frutos, e não os frutos tais como os pode dar esta determinada árvore nestas circunstâncias particulares, mas os frutos que imaginamos. Respeitar o educando. Kiefer, num livro sólido e ainda atual, nos manda respeitar o educando. Fala do respeito à sua psicologia. Para isso é que o devemos conhecer. Temperamentos, tendências, gostos, talentos, meio, desenvolvimento, idade, pesado e respeitado. Não posso exigir de todas a mesma coisa, só pelo fato de serem todos meus filhos ou estarem todos na mesma classe ou terem a mesma idade. Posto em termos de peso físico, logo percebemos o absurdo da imposição, que mais absurda ainda
é em peso moral, embora que pena, tantos o não percebam. De cada um se exige e a cada um se impõe ou pede o que ele é capaz de fazer. E a perfeição do educando está em fazer ele o que agora pode. Perfeição pedagógica. Santo Tomás de Aquino fala da perfeição segundo a idade. Secundum temporis conditionem. A criança ou o adolescente não terão a perfeição adulta, aquela que alcançarão com a idade, mas, fazendo quanto podem, são agora perfeitos segundo a sua condição. Aliás, o fim próprio da educação é esta perfeição relativa deste determinado sujeito nesta idade e nestas circunstâncias. É a sua capacidade atual de agir bem, de fazer bem o que ele é capaz de fazer. É a perfeição subjetiva, não a objetiva. Veja os desenhos de um pequeno de 7, de 12 ou 16 anos. O professor deu nota 100 aos 3. Todos estão perfeitos. Mas que diferença entre eles? E que diferença do modelo que o mestre debuxou? Assim é também a perfeição moral, e não a devemos confundir com aquela perfeição que é o objeto da perfectibilidade humana, que não se esgota com todos os nossos esforços e exige o trabalho de toda a nossa vida. Aguardar os frutos. Plantemos e aguardemos que a planta frutifique no tempo oportuno. Isto moderaria bem alguns educadores apressados, exigentes ou vaidosos, confortaria outros, sempre descontentes com a colheita, e, o que é melhor, aliviaria muito as crianças e, sobretudo, os jovens. São Paulo anotou estas necessárias etapas da vida. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Mas quando me tornei homem, abandonei o que era de criança. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Observação também é muito própria para sofrer impaciências e precipitações do educador. É que o fim primeiro da intenção é sempre o último na aquisição.